Queridos pais do Senhor Jesus, eu quero meditar com vocês em dois textos da palavra de Deus. O primeiro está no Antigo Testamento, o segundo está no Novo Testamento. Juízes 16 e depois leremos Lucas 24, por favor. Juízes capítulo 16, versículo 20 diz assim: Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Lucas 24, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Eu quero expressar a minha gratidão por estar de volta a esta casa que eu aprendi a amar. Pastor Fabiano, pastora Sandra, meu muito obrigado. Louvo a Jesus pela vossa vida, vossa família e liderança. Pastor Felipe, pastora Natália, como vocês são instrumentos de Deus para esta geração. E tem muita coisa de Deus para vocês viverem e viverão. Minha gratidão a Deus pela vida do meu irmão Felipe Rodrigues. Eu ensinei ele a tocar violão. Foi ou não foi, velho? Foi, eu ensinei ele a tocar violão. Mostrar, né? Tá bom, no final. Só que as notas que eu sabia que meu pai me ensinava, 2, 3 notas. Alguns hinos da harpa e a Ilha Glória. E a partir dali Felipe começou a se desenvolver. E graças a Deus, eu lembro de um dia, morávamos num bairro chamado Pedregal, interior de Goiás, conectado ao Distrito Federal. A minha mãe estendia roupas no corredor da igreja, e nós morávamos num prédio conectado à igreja, e minha mãe estendia roupas no corredor. E Felipe dentro da igreja tentando aprender a tocar teclado, cantando Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. E eu ri do Felipe errando as notas, coisa de irmão. Eu ri do Felipe errando. A minha mãe olhou para mim, porque ele é o mais novo dos homens, o xodózinho. Aí minha mãe: por que você está rindo? Eu falei: está errando a nota, mas está tentando. A minha mãe disse assim: Deus, cuidado com seu orgulho, pois Deus pode tirar a unção de você e colocar nele. Eu falei: mas que unção? Ela disse: você canta, toca e compõe. E é verdade, eu canto, toco e componho. Até aquele dia, nunca mais. E assim o Espírito Santo começou a conduzir o ministério do meu irmão Felipe Rodrigues. Teve um momento que ele até hoje não gosta de viajar, e Deus é assim. Deus faz o contrário da nossa natureza. E Deus faz viajar, pega voo de madrugada, porque tem que viajar com a banda e chegar cedo para passar som. Cuidado, irmão. E teve um momento que Felipe não queria, porque não queria mesmo viajar com a gente. E eu e minha esposa lutando para Felipe viajar com a gente, para cantar, ele cantar, eu pregar, porque a Luana canta, mas a Luana era extremamente tímida. Então ela gostava de cantar com o Felipe, porque ela cantava baixinho, Felipe cantava mais. E assim um foi ajudando o outro. Teve um momento que em lágrimas a Luana disse: amor, hoje ele não quer, mas um dia eu vou vê-lo, crescê-lo ministerialmente, e ele está nos mesmos congressos que você. Eu também quero agradecer a Deus pela vida do João Antônio, que hoje está maior que eu. Quem ouviu o João Antônio pregar? Meu discípulo. Não é não, velho? Eu dava aula em Goiânia. O nome do meu curso hoje é CMM, Consolidando Meu Ministério. Mas eu dava uma aula presencial para pregadores, chamado Consolidando. E o João se esforçava ao máximo para estar comigo nas aulas. Chegava cedo, morava no interior de Goiás, pegava ônibus, pedia carona, anotava
tudo, captava tudo e ficava me fazendo um monte de perguntas depois da aula. E eu estressava. Esse menino não prestou atenção na aula, não. Ele prestava atenção, mas ele queria captar cada vez mais. Queria saber que tipo de livro eu lia, qual Bíblia de estudo que eu gostava. E hoje o João é teólogo. João é o dono da editora que lança os meus livros. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Juízes 16 nós temos uma narrativa. Em Lucas 24 nós temos outra narrativa. Em Juízes 16 se conta a história de um instrumento emergente. Alguém que Deus levanta para um tempo específico, com uma unção específica e passageira. Todos os juízes eram ministros emergentes. Era uma espécie de libertadores. Em Lucas 24, nós já temos um ministério permanente, que é o ministério apostólico, a base da igreja que é enviada para alcançar o mundo pelo poder do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Enquanto em Juízes 16 temos um ministério emergente para um tempo determinado, específico e curto. Em Lucas 24 nós temos a mensagem, o ministério, o envio apostólico e permanente. Porque toda a igreja do Senhor é apostólica, é enviada para alcançar vidas com o poder do evangelho. Em Juízes 16 narra-se a história de um líder chamado Sansão. Sansão desceu a uma cidade filisteia, região de Gaza, e ali conheceu, essa expressão conheceu, os irmãos sabem que é intimidade sexual, uma prostituta. Se deitou com a prostituta em uma terra inimiga. Os inimigos daquela região, sabendo que Sansão está na região, cercaram a entrada da cidade dizendo: ao amanhecer nós mataremos Sansão. Mas Sansão pecava tanto que se profissionalizou em pecar. Levantou da cama da prostituição antes mesmo que os inimigos pudessem alcançá-lo. Chegou no portão da cidade, arrancou o portão, colocou em seus ombros com tranca e tudo, e subiu uma montanha até o topo. Como quem diz: vai encarar? Esse cara acabou de sair da cama do pecado e tem uma força extraordinária. Ele era respeitado pela força, ele era temido pela força, e agora a unção da força ainda continua após o mesmo ter pecado contra o Deus que o chamou, porque está dando tudo certo. De repente Sansão pensa e percebe: estou em pecado, mas está dando certo. Conhece uma moça chamada Dalila e por ela se apaixona. Quando se apaixona por ela, 16:4 é um diferencial. Por quê? Revela uma fragilidade sentimental. Agora ele está preso a alguém. Com essa daqui ele não vai brincar. Dalila faz parte dos filisteus. Sabendo os filisteus que ele está apaixonado por Dalila, percebem agora uma fragilidade no mesmo. Então disseram a ela: vá a Sansão e descubra, seduza-o, o que o torna tão forte e como ele pode ser amarrado. E cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Como é que é? Você descobre de onde vem a força dele. Segundo, fala para nós como que ele pode ser limitado, manietado, amarrado e enfraquecido. E cada um de nós lhe daremos 1.100 moedas de prata. Em nenhum momento dessa narrativa vocês lerão que Dalila era apaixonada por Sansão. O texto diz que Sansão era apaixonado por Dalila. Dalila está por Sansão por status, com Sansão por status. Quem é Dalila sem Sansão? Ela tem a chance de destacar-se entre os filisteus. Ah, eu sou a mulher
que entregou para os filisteus o seu pior inimigo. Eu entreguei nas mãos dos filisteus o cara que os filisteus temiam. E outra coisa, eu ainda recebi por isso. E por causa do dinheiro, por amor à grana e ao status, Dalila continua se relacionando com Sansão. E em seus encontros é que se revela sua estratégia. Ela vai brincar com Sansão. E ela faz uma pergunta no versículo 6. Me conta, o que te torna tão forte? Como você pode ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão dá a ela status. Sansão garante a ela a grana. Ela dá a Sansão o prazer sexual. Aí agora ele vai responder também brincando. Um vai brincar com o outro. Ninguém está preparado para amar o outro sem antes amar a Deus. Como nenhum dos dois demonstram honra e amor por Deus, ambos brincarão um com o sentimento e com o coração do outro. Sansão responde: se eu for amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficarei fraco como qualquer homem. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arcos, e ela amarrou Sansão, e havia nos quartos interiores da casa onde ele e ela estavam homens escondidos. Para quê? Para quando ela desse a senha, quando ela revelasse a todos que fraco ele estava. Sansão agora peca mais uma vez e dorme, fecha os olhos. Quando ele dorme, fecha os olhos, ela o amarra e grita: Sansão, os filisteus! O que ele faz? Acorda e quebra as 7 cordas que ela o havia amarrado. Ela se assusta e ele faz: tcharam! Gostou, Dadá? Sou fortão. Em mais um encontro, a pergunta dela é a mesma: você zombou de mim, né? Como que você pode ficar fraco? Me conta. Aí ele: tem que me amarrar com cordas novinhas, que nunca foram usadas. Aí eu ficaria como qualquer homem, mas tem que me amarrar firmemente, hein? Ela pegou cordas novas e o amarrou, e os homens estavam escondidos no interior da casa, e ele estava lá com ela. Aí Mimiu fechou os olhos, e ela gritou de novo: Sansão, os filisteus! Aí o que o texto diz? Ele desperta com medo dos filisteus, arrebenta as cordas. Tcharam, cadê eles? Cadê? Que é Sansão. Mas você não falou para mim que você ficava fraco? Eu estou te testando. Eu estou te testando. Eu grito que os filisteus chegaram. Não tem ninguém aqui. Mentira, a casa estava cheia. Não tem ninguém. Eu só estou testando se você me ama eu. Se você está comigo. Porque ela fala: você está me enganando. Você está zombando de mim. De novo, versículo 13. Você está mentindo para mim. Olha quem está falando. Eu assisti um podcast do Caneta Azul. Aí, enquanto ele dava entrevista, perguntaram por relacionamento. E ele disse: eu namorei e noivei, e eu levei ela para minha casa. Levei ela para minha casa, né? Aí ela tá lá em casa. Primeiro dia perguntando pelas minhas contas. Segundo dia perguntando pelos meus cartões. Terceiro dia perguntando pelas minhas finanças. No quarto dia eu mandei ela embora. Porque eu percebi que ela estava comigo por causa da grana, por causa do dinheiro. Aí na hora eu pensei: Sansão perdeu para o Caneta Azul. O Manel do Caneta Azul percebeu que estava caindo no laço e Sansão não. Porque quem brinca com as coisas de Deus perde sensibilidades. A
diz assim: você não me ama não, você está mentindo para mim. Aí ele diz: faz o seguinte, igreja, se assuste comigo. Ele diz: se você tecesse as 7 tranças do meu cabelo num pano de formar tecidos e prender minhas tranças aqui em cima, eu ficaria como qualquer homem. Esse camarada deveria pensar: eu estou me tornando comum, essa mulher está querendo me tornar como qualquer outro homem. Que homem suportaria uma mulher falando para ele: como é que você fica pobre? Como é que você fica feio? Fala para mim como é que faz para te deixar fraco. Ele só queria estar ali pelo prazer, pela brincadeira, e agora ele está deixando que ela se aproxime de algo muito sério. O símbolo de sua comunhão com Deus, que são as tranças do seu cabelo. Seu cabelo comprido representa sua comunhão com Deus nunca rompida. Assim como todo rei tinha uma coroa, o cabelo de Sansão era a sua coroa, era a sua glória, era o símbolo do nazireado, era um símbolo externo de uma comunhão interna. De tanto brincar, ele permite que ela toque em algo que ele nunca poderia permitir. O cerco vai se fechando, o ciclo vai ficando cada vez maior, pois ele não abre o coração para Deus. E quem não abre o coração para Deus, acabará abrindo o coração para quem nunca deveria. E agora ele diz: toca no símbolo do meu voto. E ela então vai amarrar o seu cabelo bem aqui no topo, e amarrar e gritar: Sansão, olha os filisteus. Versículo 14. E quando ela grita dizendo: vieram te atacar, lembra que ele gosta de fazer show, ele então disse: deixa comigo. E só no movimento do pescoço e da cabeça ele solta os cabelos, e não ficou fraco, mas ela tocou no símbolo da sua comunhão. Existem igrejas que estão permitindo que se toquem no símbolo da nossa fé. Se nascer um debate aí, quem pode batizar, mas mais complexo sobre quem pode batizar, pois qualquer discípulo de Jesus, debaixo de uma autoridade estabelecida, em comunhão com uma igreja local, ainda pode, mas o mais complexo é: quem pode ser batizado? O batismo não é para salvar. O batismo é uma declaração pública de que você já se arrependeu, já nasceu de novo, já foi regenerado. Batizar quem não nasceu de novo é trazer para a mesa da família cães. E Jesus diz que não pode pegar pão dos filhos e dar para cachorrinho. Batizar quem não nasceu de novo é batizar serpentes, é voltar para o batismo de João. No batismo de João não se batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mas no batismo de Jesus se batiza em nome do Pai, porque é para filho, se batiza em nome do Filho, porque se tornou filho com ele, e em nome do Espírito, pois foi o Espírito que gerou o novo nascimento. Você valoriza o seu batismo? A ceia do Senhor é um ato, é um símbolo de comunhão. É para quem faz parte da família de Deus. É para quem reconhece que Ele morreu por seus pecados e ressuscitou para a sua justificação. É símbolo da nossa fé. Esse livro aberto enquanto eu prego, e esse livro está aberto, simbolicamente eu estou me submetendo à autoridade desse livro, que é inspirado, inerrante, infalível palavra de Deus. Mas eu já recebi convite para pregar em algumas igrejas, e os camaradas tiveram coragem de dizer: aqui não precisa pregar tanta Bíblia. Toca no símbolo da minha comunhão. Ela toca e ele brinca de novo. Aí ele mexe a cabeleira, pastor. Iá! Aí ela diz: você mentiu para mim.
Então ela o angustiou e ele disse: vou te contar o segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, eu sou nazireu desde o nascimento. Se rapar a minha cabeça, eu perco as forças e fico fraco como qualquer outro homem. O texto diz, ela percebeu que ele falou a verdade. Chamou os homens e disse: venham. Ele me contou a verdade. Me paguem. E pagaram a ela porque ela estava com ele pela grana. Piriguete. O versículo 19 diz que ela fez Sansão dormir. Ele dormia no seu colo. E ela gritou: pastor, Sansão, olha os filisteus. Ele pensou e disse: farei como das outras vezes. Aí vocês leram comigo: não sabia ele que o Senhor já havia se retirado. Aí bora para Lucas 24. Terceiro dia Jesus ressuscitou, glória a Deus. Soldados desmaiados, dia da ressurreição de Cristo. E as mulheres foram para o sepulcro, e os machos trancados em casa, e as mulheres no cemitério. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? De repente, o anjo do Senhor aparece e diz a elas: vão, anunciem que ele está vivo. E elas agora vêm anunciando que Jesus está vivo. Quando elas chegam para anunciar que Jesus está vivo, diz o texto, os 11, pois Judas já tinha morrido, não acreditaram, pois suas palavras lhes pareciam loucura. Versículo 11. Perceba que a mensagem das mulheres estão sendo desprezadas pelos próprios apóstolos, aqueles a quem Deus havia estabelecido para levar a mensagem da salvação ao mundo. Mas por quê? Porque são mulheres que estão pregando uma falsa interpretação de Gênesis 3, porque Eva peca cronologicamente, comeu do fruto primeiro. Mas é Adão quem peca teologicamente. É quando ele peca, come do fruto, que o pecado entra no mundo. Mas porque ela comeu do fruto primeiro e a ele ofereceu, se interpreta agora religiosamente que a culpa é delas. E a mulher perdeu vez e voz. E graças a Deus que em Cristo a graça se manifesta. E onde a graça se manifesta, Deus ressignifica tudo. Ele vem e nasce do ventre de uma virgem. E quando ele começa a pregar, quem sustenta seu ministério são as mulheres. E quando ele carrega a haste principal da cruz, quem caminha ao lado dele até o fim são as mulheres. E quando ele ressuscita, quem recebe a ordem dos anjos e dele para falar que ele está vivo? As mulheres. E para a glória de Deus, minha irmã, os soldados foram pagos para saírem mentindo, dizendo: ele está morto, o corpo dele foi roubado, ele não está vivo. Mas do outro lado tinha as mulheres dizendo: ele vive sim, ele ressuscitou sim. E a mensagem delas permanece até hoje. Deixa eu conquistar o público feminino, né, irmão? Olha isso agora, igreja. Dalila falou a verdade ou mentia enganando Sansão? Dalila estava sendo sincera ou enganadora? Enganadora. E as mulheres aqui de Lucas 24 estavam sendo verdadeiras ou mentirosas? Verdadeiras. Meu Deus. Dalila fala a verdade. Dalila fala a verdade? Não, Dalila mente. E essas mulheres mentem de Lucas 24? Não, falam a maior verdade. Jesus está vivo. Como somos nós? Ela mente e Sansão acredita. As mulheres falam a verdade.
e os apóstolos não acreditam. Onde está o erro? Na conexão desses dois textos agora. Elas dizem, Jesus está vivo. Os apóstolos disseram, não cremos. De repente um olha para o outro, e esse é Clopas. O amigo de Clopas olha para ele e diz, vamos vazar? Ele diz, vamos. E ambos disseram, vamos então para a aldeia em Emaús. E se retiram da comunhão dos santos em Jerusalém, e estão indo a caminho de Emaús. De repente, como eu já disse, a graça se manifesta. Jesus apareceu no mesmo caminho e andava com eles. E enquanto Jesus anda com eles, eles estão falando. Viu lá as mulheres falando que Jesus está vivo, mas ninguém viu. Eu não acreditei. A outra disse, eu também não acreditei. O outro disse, né? Eu também não acreditei. Pois é, mulher pregando para nós, e os outros lá também não acreditaram. Não tem como. É o terceiro dia e ninguém viu esse homem. E Jesus, andando do lado deles, perguntou assim, filhos, sobre o que vocês estão conversando? Aí Clopas já dá uma tramontina em Jesus. Tu é o único em Jerusalém que não está sabendo do que aconteceu? Então eu vou te contar. Aí ele começa a falar de Jesus para Jesus, sem saber que o viajante era... Pastor, o que esses textos têm a ver? Um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. É que aqui está escrito, os olhos deles estavam como que fechados, ao ponto de não reconhecê-lo. Sansão não percebeu quando Deus saiu. Esses dois não perceberam quando Deus chegou. Sansão não percebe quando Deus se retira. Esses discípulos não percebem quando o Deus encarnado chega. E o tema da minha mensagem nessa noite é resgatando a sensibilidade. Quantos dentre nós não percebem mais a ausência de Deus quando o Senhor se retira? Deus já não estava em Sansão, mas como que Sansão reage? Sorrindo. Deus já não age mais na vida de Sansão, e como que ele reage? Brincando. Mas Deus não está lá. Tem gente, igrejas que já perderam a presença do Senhor, estão maquiados com as experiências do passado. Lembra que ele sempre dizia, me levantarei como das outras vezes? Mas o Espírito Santo já não estava mais ali. A insensibilidade pela ausência de Deus não era por um semblante fechado, era com brincadeiras, alegrias, brincando um com o sentimento do outro. Deus já não estava mais ali. Agora, igreja, lamente comigo, se você pode, com o que Sansão brinca? Primeiro, ele diz, me amarra, e ela o amarrou. Depois ele diz de novo, me amarra, e ela o amarrou. Olha a consequência agora. Quando Sansão acorda pensando que a unção está ali, o texto diz no versículo 21, os filisteus o capturaram e o prenderam com correntes de bronze. Aquele que brincava de ser amarrado com cordas, agora é acorrentado com correntes de bronze. Sansão também brincou dizendo, mexe no meu cabelo. Agora o seu cabelo foi totalmente arrancado. E cada vez que ela gritava, Sansão estava dormindo com os olhos fechados. E agora os seus olhos que brincavam de abrir e fechar, fecha zóio e abre zóio, agora os olhos foram vazados, arrancados. Com aquilo que ele brincava, o pecado não brincou. Com aquilo que ele zombava, o diabo não brincou. E a situação piora, a igreja de Jesus. Aquele que brincava com coisa séria se tornou palhaço do inimigo.
Versículo de número 24. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus, dizendo: nosso Deus nos entregou o nosso inimigo. E diziam: aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. 25. A esta altura já estavam bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para nos divertir. O herói virou o palhaço. Ele é a atração principal para que os outros zombem dele. Por que isso? Porque ele perdeu a sensibilidade. A unção não estava lá, a graça não estava lá, a presença de Deus não estava lá. E Sansão vai levando, porque está dando tudo certo. E o Espírito está dizendo a alguém aqui: não é porque está dando certo que significa que você está no caminho certo. Se o Espírito se retirasse, você perceberia. Pastor, como é que eu sei que eu perdi a insensibilidade, a sensibilidade? Quando é que eu sei que eu estou insensível para com as coisas de Deus? Eu te pergunto: faz diferença para você se a mensagem for bíblica ou não? Faz diferença para você se Cristo está no sermão ou não? Faz diferença para você o caráter da sua liderança? Faz diferença para você estar numa igreja que adora em espírito e em verdade ou não? Faz diferença para você a seriedade no louvor? Ei, cantor, ei, equipe de louvor, se você canta uma canção e não acontece nada, muda a canção. Ei, pregador, se você prega uma mensagem e não flui nada, muda a mensagem. Mas se mudou a canção e não aconteceu nada, muda de vida. Se mudou a mensagem e não aconteceu nada, vai buscar de novo, resgate a sensibilidade. Você não pode adorar, ver que a igreja não adora. Você não pode pregar e perceber que a igreja nada sente e achar isso normal, porque essa palavra se garante. Quando ela é pregada, arde, porque ela é fogo. Quando ela é pregada, quebra corações, porque ela é martelo que esmiuça a pedra. Se para você é comum pecar e viver no pecado, se para você é comum entrar num culto como esse, nada sentir, nada ver, nada perceber, você está como Sansão. O Espírito se retirou, a unção já não está mais aí, e você não percebeu. Ele se retira, ele se entristece, ele se abate, e você não percebe. Isso se chama insensibilidade espiritual. E sabe o que é pior? Quando você, mãe, você que é pastor, você que é líder, chega para alguém e diz assim: olha, você não é a mesma pessoa, você não é o mesmo crente. Cadê a unção? Cadê sua sede por Deus? Cadê aquele desejo missionário que você tinha? O crente responde a mesma coisa de Malaquias 1:6: eu tenho te desprezado, Deus. Eu insensível, porque o que importa é se eu estar num culto como esse, a câmerazinha vem no meu rosto, eu levanto a mãozinha, fecho os olhinhos, oh glória. Foi um momento de aparência, mas não tem a essência da presença aí. E Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Eu vou repetir: eis que estou à porta e bato. Esse versículo não é para ímpio, é para a igreja. Aí ele diz: se alguém, me ajude, diga se alguém. Ele não disse se todos, ele disse se alguém, porque a maioria está insensível. Mas se um tiver sensibilidade, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém tiver sede, dizer: vem Deus, muda a atmosfera, Deus, não nos deixa, Deus. É normal mentir para você? Palavras imorais é normal para você? Burlar as leis é comum para você? Pregar
sem ler Bíblia, sem orar, ministrar o louvor sem orar, sem buscá-lo, é normal para você? O Espírito já saiu. Por quê, pastor? Porque é normal. Tudo é normal para quem é normal, para quem já perdeu o sobrenatural. Ah, pastor, nada a ver. Não é assim, irmão. Quem já pisou no Santo dos Santos, quem já experimentou a intimidade do Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Pode até estar em pecado, mas está dizendo: aqui não é o meu lugar. Pode até estar caído, mas grita como Davi: não retira de mim o teu espírito, me arranca daqui. Levanta alguém para me ajudar. Eu quero Deus. Não te incomoda as últimas notícias do que fazem com crianças e adolescentes? Não te incomoda saber que existem nações que ainda não conhecem o Evangelho? Não te incomoda saber que para cada um crente aqui agora tem 2 desviados lá fora? Insensibilidade. Quando Deus sai, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de adorar. Deus saiu. É a presença dele que te atrai para ele. Se você não se sente atraído, ele já não está aí. E para você, comum. Isso é insensibilidade. Só que a gente vai para Lucas 24. Juízes 16 é Deus saindo, e Sansão não percebe. Mas quando você chega em Lucas 24, Jesus é Deus, sim ou não? Sim. Quando você chega em Lucas 24, não é Deus saindo, é Deus. E eles não perceberam. É aqui que é pior. Porque alguns dentre nós não sentem Deus saindo. O juízo já está em sua ausência. Mas quando ele chega, ele está dando uma chance, ele está dando uma oportunidade. Ele está vindo em graça. E esses 2 discutindo sobre morte e mensagem de ressurreição sem crer. Jesus no meio dos 2, andando com os 2, conversando com os 2, e nenhum percebeu. Aí eu olho para alguns cultos de algumas igrejas que eu prego, quando os crentes não percebem quando Deus chega. Quem está aqui vê muita coisa, irmão. A liderança conhece o estilo do culto de sua igreja. Eu estava olhando a pastora Natália adorar. Aí eu falei para o João: eu me sinto frio perto dela. Porque quem tem sensibilidade sente quando o papai chega. Mas você sabe por que eu estou pregando essa palavra aqui? Porque tem crente aqui que perdeu a sensibilidade. Mas se Deus me deu essa palavra aqui, é porque hoje é o dia que Ele vai resgatar essa sensibilidade. Uma das provas de nossa insensibilidade é quando você não consegue dizer amém. Eu ouvi o pastor dando testemunhos de obras sociais abençoadoras aqui. Poucos disseram amém, glória ou aleluia. Eu percebi. E a empolgação dele em falar e insistir que o vídeo aparecesse. Por que nós não entendemos que isto significa Deus em nosso meio? Olha o que diz o texto, 2 aos Coríntios 1,19. Para mim são os 2 versículos mais complexos da Bíblia. 2 aos Coríntios 1,19. Por Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi anunciado por Silas, Timóteo e por mim. Não é o sim e não
ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é só o sim de Deus. Aí agora o versículo 20 diz: ele é o sim de todas as promessas. Essa versão está muito atualizada, vou falar conforme a que eu memorizei. Porque todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim, e por nós o amém. Mas tem gente que numa palavra de bênção e profética não consegue dizer a palavra de bênção está sendo alcançada, ministrada. A palavra da profecia está sendo ministrada. A igreja em sua maioria está recebendo. Aí eu olho para você, e do jeito que tu chega, tu sai. Porque tu não consegue abrir a boca e falar assim, ó, amém. Quer um conselho? E eu respeito. Tem igreja reformada, calvinista, memorial, que diz no máximo amém no final do sermão. Mas protocolo não se muda, protocolo se adapta. Aqui diz aleluia, glória a Deus, louvado seja Ele. Aqui diz amém. Protocolo do ambiente. Então, pelo amor de Deus, adapte-se. Mas se você não consegue dizer um amém, quando ele chega, igrejas que não incentivam a busca dos dons espirituais. Quando o pastor Felipe me falou sobre esse evento, ele disse: olha, esse novo evento que você virá é um evento de busca de poder. É um evento onde a gente busca a autoridade do Espírito, os dons espirituais, profecia, revelação, visões e línguas. Por que ele disse isso? 1 Coríntios 12:7. A cada um é concedida a manifestação do Espírito, conforme Ele quer. Então, pelo amor de Deus, abra a boca e diga manifestação. Olhe para alguém e diga: o dom do Espírito em você é Deus se manifestando entre nós. Agora pergunta: tem dom aí? Tem dom aí? Tem dom aí? Cadê a manifestação, irmão? Aleluia! Se alguém me perguntar: pastor, Deus estava lá onde você pregou? Estava, porque tinha um dom do serviço. A banda serviu louvando, o cantor serviu adorando, tinha o dom de línguas, a pastora estava adorando em línguas, tinha o dom da palavra, o pregador ministrou. Ali tem o dom do governo, tem o dom da misericórdia nas obras sociais. Ele chega, mas os insensíveis diz: para que é isso? Ele chega e os insensíveis dizem: é para se mostrar? É para se esconder? Não, mas é porque eu sou por dentro. Ou por dentro a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou cheio de Deus. Não, pastor, eu não consigo pular e gritar. Você pelo menos chora. Você pelo menos faz assim, ó. Nem isso tu consegue. Hoje não é noite que Deus vai enfeitar defunto. Não, Ele não enfeita defunto. Ou Ele sepulta ou Ele ressuscita. Ele vai te ressuscitar, irmão. Deus trabalha com ambientes formados. Eu sei que eu não estou pregando para crentes comuns, então pelo amor de Deus, me deixa te perturbar só agora. Diga: Deus trabalha em ambientes formados. Eu vou provar na Bíblia e vou terminar aqui. Deus trabalha em ambientes formados. Primeiro fez o jardim, ambiente. Depois colocou Adão. Primeiro mandou fazer o tabernáculo, ambiente. Depois colocou o sacerdote. Primeiro ele chegou e se assentou à beira do poço.
trouxe em João 4, depois falou com a mulher. Primeiro Paulo e Silas oravam e cantaram ambiente, depois ele mandou terremoto. Para que serve o louvor na igreja? Preparar o ambiente. Deus habita no meio dos... Então quando você está na igreja, a igreja está cantando, pelo amor de Deus, canta. Pelo amor de Deus, canta. Olha para a letra e canta, porque se a igreja está cantando, é porque ele já chegou, já fez a presença dele em casa. Pastor, é que eu não sei a música, mas a letra está aqui. Eu vou gritar. A letra está aqui nesse telão. Olha o tamanho disso. E tu não canta, insensível. Eu preguei no congresso de mudos e surdos, interior de Curitiba. E eles ficavam aqui atrás, na arquibancada, e a moça fazia libras. E eu pregando sobre a diferença da igreja na terra e no céu. A diferença da adoração da igreja na terra e no céu. Hoje adoramos em corpos limitados. No céu, na presença eterna de Deus, adoraremos com o corpo falarificado. Com o corpo Nesse momento eu comecei a falar que as limitações que temos hoje não teremos na glória. E eu olhava para trás, porque o congresso era deles. E alguns deles choravam. Eu tinha 15, 16 anos, mesmo tamanho. Aí alguns deles estavam chorando enquanto eu pregava. Aquilo chamou minha atenção e eu empolguei, porque eu pensei comigo mesmo: para que alguém chore numa pregação, essa pessoa precisa pelo menos ouvir o tom e o som da minha voz. O som da voz robotizada não tem emoção, mas o som da voz e o tom da voz gera reação em quem escuta. Eles estão chorando. Aí eu pensei comigo mesmo: será que Jesus fez um milagre coletivo? Aí eu fui empolgado para a moça da Libras e perguntei: você viu eles chorando? Ela disse: vi. Nunca aconteceu. Eu falei: tô crente, deixa eu falar. Mas o que eles falam? Porque eu estava pregando e vendo eles chorarem, eu fiquei empolgado. Aí ela: eu também achei curioso e fui perguntar por que eles estavam chorando. E quando eu perguntei, eles me responderam que enquanto o Senhor falava sobre o modo que adoraremos na eternidade, eles me disseram que nunca tiveram tanto desejo de poder falar, só para gritar logo que Jesus é maravilhoso. Você tem voz, você tem mãos, você tem saúde. Mês passado preguei numa igreja em Goiânia. Cheguei e fiquei lá atrás esperando que me buscassem, pois se não me levam à tribuna eu não vou. Lá atrás eu fiquei em frente a um corredor e tinha uma cadeira de roda e tinha um senhor na cadeira de roda. Eu olhei para o lado direito, tinha uns jovens assim com o celular. Aí me viram e disseram: ah, pastor Eliseu. Aí pegaram o celular e começaram a fazer selfie. Eu já fechei a cara, porque eu só atendo depois do culto. Na hora do culto o centro é ele. Aí eu fiquei sério e olhei o senhor numa cadeira de roda. E eu pensei comigo mesmo, eu disse: ele está muito longe, ele tinha que estar mais perto, lá na tribuna. Aí de repente, enquanto eu olho para ele, a equipe de louvor está cantando, a letra no telão, e os jovens à minha direita conversando, fazendo selfie. Aí eu olhei para ele assim, pastor, na minha direção, de costas. Ele fez assim. Aí eu falei: meu Deus, acho que ele está precisando de ajuda. Aí eu fui já com a mão estendida tentar levantar a cabecinha dele, pois eu vi meu pai numa cadeira de roda. Quando eu cheguei perto, ele fez assim. Falei: oxi. Aí vim para cá para tentar ajudá-lo, ele voltou. Falei: ó. Ele voltou. Aí eu olhei mais à frente e haviam pessoas na frente dele. E quando as pessoas se moviam para cá, ele botava a cabeça para cá. E quando as pessoas se moviam para cá, ele trazia a cabeça para cá para olhar para a letra.
ler a letra que a equipe de louvor cantava. E de pertinho eu ouvia ele balbuciar a letra sem saber a melodia. E a canção era: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, e ele faz romper. Ele lia a letra: canta que eu canto, que eu repito, eu não sei, sou igual a ele. Canta. Aí ele falava: haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz. Numa cadeira de roda, ele lendo a letra da canção, se esforçando para cantar, porque ele percebeu que Jesus chegou. Enquanto tem gente que olha para uma mensagem dessa e diz: acaba, pelo amor de Deus, tem crente dizendo: fica, Jesus, mais um pouquinho, não me larga, não me deixa, Jesus. Quando ele chega, a igreja o sente e o louva. Então eu lhe digo, a gente caminha para a conclusão. Ao invés de criticar Sansão, que não percebeu quando Deus saiu, examine a si mesma, examine a si mesmo, pois talvez você não está percebendo quando Deus chega. E qual é o juízo de Deus sobre aquele que não percebe quando Deus chega? Você já viu o juízo sobre Sansão, que não percebeu quando Deus saiu, virou palhaço. O ministério foi encurtado. Pastor, e o que acontece quando a gente não percebe quando Deus chega? Lucas 19:44, olha o que Jesus disse: você e seus filhos cairão, Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra, porque você não percebeu o tempo da sua visitação. Eu te visitei, eu estive entre vós, eu trouxe minha presença, e vocês não perceberam. Não podemos deixar passar. O avivamento veio da Europa, passou pelos Estados Unidos, chegou e permanece no Brasil. Está soprando pelo interior da China, na Ásia, África, mas ainda está no Brasil. E nós não vamos deixar essa onda se quebrar, a gente vai mergulhar nela. Está preparado para dar glória a Deus lindo? Deus olhou da eternidade e disse: eu vou dar um jeito para acabar com essa insensibilidade de quando eu chego e ninguém percebe. Só tem um jeito para acabar com esse negócio de eu chegar e ninguém perceber. Pergunta qual? Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Como que não percebe um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados? Esperavam assentados, de repente o vento do Espírito sopra e começaram a falar línguas que nunca haviam estudado. E falavam aquelas línguas expressando as grandezas de Deus. Foi algo tão perceptível que Lucas escreve assim, ó: foram vistas línguas de fogo que repousavam sobre a cara. Não dá para esconder mais. E o texto diz: até os que estavam de fora perceberam. A partir de hoje, você não é mais um crente 007. A partir de hoje, você não é mais um vampiro gospel que só vem na ceia beber o sangue do cordeiro e some do culto. Chega dessa insensibilidade.
A partir de hoje você não é um crente que senta e diz: canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Não. Qual é o dom espiritual que você está buscando? Eu vou ler e algo vai arder no seu coração. O volume do seu vazio determina o quanto você pode ser cheio. Qual é o volume do seu vazio? Enquanto eu leio agora o que te impacta. 1 Coríntios 12:4. Existem tipos diferentes de dons espirituais. O Espírito Santo é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviços, mas o Deus a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos nós. A cada um de nós aqui, eu acrescento, é concedida a manifestação para o benefício de todos. A um, o Espírito Santo dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A outro, o Espírito dá grande fé. A outro, o Espírito dá o dom de cura. A um, ele dá o dom de realizar milagres. A outro, ele dá o dom de profetizar. A outro, ele dá o discernimento de espíritos. A outro, ele dá a capacidade de falar em diferentes línguas. A outro, ele dá a capacidade de interpretar as línguas. Mas é o mesmo Espírito que concede diferentes dons a cada um. Abra a sua boca, pode glorificar. O básico ainda funciona. Em nome de Jesus, ele queima essa carnalidade. Em nome de Jesus, ele queima esse desânimo. Em nome de Jesus, ele queima essa imoralidade. Você é profeta, você é profetiza, você é alguém que vai curar no nome de Jesus. Você vai operar maravilhas no nome de Jesus. Você não é a sua queda, você não é o seu pecado. A glória da última casa será maior do que a primeira.